falo a vocês em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por favor, podem sentar. Já devem fazer algum tempo, mas houve uma modinha no meio cristão de ler um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Basicamente, se tratava de um livro que o povo aprendia, o povo, lendo o livro, aprendia a traçar certos objetivos da vida cristã deles e colocá-los na presença de Deus para o cumprimento de determinadas metas. Inclusive, houve um programa desses da igreja, que se chamava Uma Igreja com Propósitos. Então, que a igreja fazia seus compromissos e tudo mais. Não é errado fazer propósitos ou depositar o nosso futuro, certas ações nossas, na confiança de Deus. Mas quando, às vezes, o propósito de Deus para a nossa vida não tem nada a ver com o que a gente pensa que é o que a gente quer e que exige de Deus. Ou seja, mas e quando o propósito de Deus para a sua vida não tem nada a ver com o propósito que você acha que tem? Essa pergunta que eu geralmente faço quando vejo pessoas na situação em que apontam o dedo para Deus, exigindo que Ele faça isto ou aquilo em suas vidas. Por exemplo, tem uma moça que manda de vez em quando mensagens pedindo oração por uma colega que precisa desesperadamente de um marido. Olha, eu, assim, particularmente, não entendo muito isso de como é que alguém precisa tão desesperadamente de um marido. Acho que se você precisa muito desesperadamente, é sinal de que alguma coisa está faltando para você. Talvez você precise mais um pouco, não nesse nível de desespero. Mas eu entendo muito bem essa tentação de você precisa de coisas e você vai a Deus e exige e pede às pessoas, olha por mim porque eu tenho que conseguir aquilo ali. Sabe, a minha vida não vai fazer sentido se eu não conseguir aquilo, isto ou aquilo. E essa tentação ela é muito clara, ele é muito fácil se a gente tiver uma leitura muito simplista desses milagres que a gente encontra na Bíblia. Por quê? Nessas leituras, como duas das leituras de hoje, a gente vê milagres impressionantes que aconteceram na vida de pessoas que achavam que tinham perdido tudo. Existia essa viúva, morava no vilarejo de Sarepta, no antigo Israel, e que está descrito no livro de Reis. Ela chegou e culpou a Elias, culpou a sua presença ali no meio, na casa dela, como uma justificativa da morte do filho dela. Mas aí, pela intercessão de Elias, Deus restaurou a vida daquela criança, aquele menino. Já outra viúva, essa de Naim, já no relatório do Evangelho, eles passavam por uma procissão funeral, ou seja, um cortejo fúnebre, carregando aquele menino que havia sido que estava para ser enterrado. E aí Jesus restaurou esse menino à vida. E aí quem lê esses dois relatos pode deslizar por essa tentação de acreditar que esse Deus, que é o Deus do impossível, vai fazer o impossível sempre que nós quisermos que Deus faça o impossível. Ou seja, essa tentação da gente pensar que tudo que nós exigimos de Deus tem que acontecer. Ou que os nossos propósitos são ao mesmo tempo os propósitos de Deus. Mas quais que eram os propósitos envolvidos no milagre desses dois rapazes que voltaram à vida? Milagre, diga-se de passagem, que ocorreram esses dois milagres no intervalo de centenas de anos. A gente tem uma noção de probabilidades. Primeiramente, é importante que a gente perceba que nenhuma das duas viúvas pediu ou exigiu nada de Deus. Elas estavam em luto, elas estavam tristes, elas estavam revoltadas, mas em nenhum momento você vê uma viúva dessas botando o dedo na cara de Deus e dizendo assim: traga meu filho de volta à vida. O desespero era muito mais um desespero de luto, era um desespero de sofrimento. Essa viúva em Sarepta, ela culpava Elias por ter trazido condenação a ela, justamente expressa na morte do seu filho.
ela acreditava que por Elias ser um homem santo e ela não ser tão santa assim, o fato dele vir morar na casa dela tinha servido de condenação para a vida dela. E ela estava sendo punida por isso. Mas Elias, ao contrário de certos líderes religiosos hoje em dia, ele não tinha aquela pompa e circunstância, nem os milhões e os jatinhos. Não era seguido por um séquito de assistentes. Elias, na verdade, esse Elias, que vão dizer que é um grande profeta no século seguinte, vão achar que Jesus é uma reencarnação dele e tudo mais. Esse cara, esse profeta, ele viveu um ministério muito subversivo. Ele foi perseguido pelas autoridades do seu tempo, foi parar lá no meio do deserto, era alimentado pela providência de Deus, através das aves que traziam comida para ele, e de repente ele se encontra na casa dessa viúva, justamente viúva, que eram as pessoas mais pobres da sociedade. E ele se encontra ali, fazendo aquele milagre da multiplicação dos alimentos, vivendo miraculosamente em meio àquela família. Ou seja, a chegada de Elias naquela casa, para a viúva, num primeiro momento, era a chegada de abundância, porque a comida começou a surgir. Até que esse rapaz passa mal e falece. E a gente precisa ter na mente que naquela época, ter um filho homem para uma mulher viúva era uma esperança de aposentadoria. Porque uma mulher de idade sozinha estava largada ao sofrimento e à miséria. Era assim que funcionava. Você não tem mãos na sua família para trabalhar o campo, para gerar renda, então você está perdida. Você é uma mulher de idade. Ou seja, tanto para aquela viúva de Naim, quanto para a viúva de Sarepta, perder um filho era praticamente perder a vida. E é assim que ocorre com essa viúva, lá no contexto fúnebre, na cidade de Naim, na Galileia, e Jesus passa por aquele cortejo e vê o sofrimento daquela mulher que havia perdido seu filho. Ora, já é muito sofrido perder um filho. Quem já perdeu um filho sabe do que eu estou falando. Ainda mais quando aquele filho é a única esperança de repouso, de conforto, de sobrevivência na terceira idade. Um filho que sustentaria a casa hoje. E é o que tem Elias e Jesus em comum nessa história? Ambos foram vistos pelo seu povo como homens de Deus. Aquela viúva em Sarepta, ela sabia que que Elias era homem de Deus e acreditava que aquela presença dele na casa tinha trazido a ira de Deus para os pecados dela. E aí o filho dela tinha sido condenado. Daí a morte. Já a outra viúva de Naim, do cortejo fúnebre, ela passa por Jesus com grande reverência, pois dizia um monte de coisas sobre Jesus. Olha, esse é profeta, esse é homem santo, etc. O que vai mudar o caminhar dessa história, dessas duas histórias, é justamente a compaixão que Deus sente em ambos os casos. Elias, ao ver aquela situação, ele foi e clamou a Deus que salvasse aquele rapaz. E aí Deus responde. Assim como Jesus respondeu séculos depois, ele se compadeceu daquele sofrimento. O coração de Jesus doeu. O vocábulo original em grego, ele não fala de coração. A palavra compaixão não se refere a coração, mas se refere a órgãos internos, tripas. Talvez daí aquele ditado, das tripas coração. Quando a gente lê que Jesus se compadeceu daquela mulher, a gente entende que literalmente Jesus sofreu dores. Se Jesus tivesse útero, ele teria tido um filho ali de tanta dor. Ele sofreu dores pelo sofrimento daquela pessoa que ele viu na frente dele. E aí veio o propósito de Deus, que era para aquelas vidas restaurar a dignidade daquelas duas mulheres que estavam necessitadas. Quando tudo havia falhado, Deus se fez presente. Por alguma razão, naqueles casos bem específicos, Deus se fez presente através daquele milagre. O poder de Deus, na obra de Elias, por exemplo, se manifestava nessa capacidade de trazer vida. Não somente através da restauração da vida do rapaz, mas através de tudo que ele proclamou como profeta. Ele
é anunciar uma mensagem de Deus que é uma mensagem de vida. E essa que é uma verdade difícil de acreditar. Porque é muito fácil a gente acreditar no poder das forças da morte. Porque nós vemos as forças da morte ao nosso redor há todo tempo. E aí eu falo de vida e de morte não somente em termos literais, mas também em termos de metáforas. O mais difícil é a gente conseguir acreditar no poder das forças de Deus, que trazem vida através do amor. Isso não significa que Deus sempre agirá trazendo mortos de volta à vida. Embora alguns de nós já tenham ouvido falar de histórias, de pessoas que tiveram experiências de morte física ou de quase morte, e por alguma razão voltaram de um coma, estiveram em alguma situação realmente de doenças que pareciam estar incuradas. Mas em geral, a morte física, ela leva literalmente à morte física e à vida eterna para aqueles que creem. Mas em tudo, seja nesse momento de luto, de sofrimento, seja no momento de milagres, ou seja no momento em que a gente se questiona